Gratidão, mudança de consciência ou mudança de estado de consciência, libertação. O que é a Páscoa para você? O que significa esse momento tão maravilhoso que vai muito além dos chocolates e das guloseimas, das brincadeiras das crianças? O que é a Páscoa? Qual o seu significado profundo? Qual a sua origem? O que Deus queria quando inspirou os homens a, de fato, constituírem este momento histórico para uma determinada comemoração? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Paulo Lima, como você já sabe. Aqui você está no canal A Arte de Viver. Vamos abrir aqui a nossa conexão ao Arcanjo Miguel, fazendo a nossa oração do Pai Nosso, para afirmar as bases e fundamentos da nossa espiritualidade para mais este momento. Que você possa se permitir este momento, se você puder, naturalmente. Feche seus olhos, concentre a sua mente no seu coração neste momento. Saia da cabeça. Procure sentir. E permita-se, de fato, compreender as palavras do Pai Nosso, que são muito profundas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Apelamos agora para a presença espiritual, vibracional, inspiracional e intuitiva de Arcanjo Miguel. Glorioso Arcanjo, tu que és chefe da milícia celeste, único arcanjo denominado Santo, diretamente pela Igreja. Tu que és a luz de muita gente no mundo, tu que és o caminho. Nós os apelamos agora, eu apelo neste momento para que possas manifestar, através da tua inspiração, as palavras que sairão de minha boca neste momento. Se possível, que meu ego seja aplacado e que as palavras transmitidas possam ser compreendidas buscando o amor maior, buscando uma sinalização de virtude, de uma das suas virtudes, a coragem de expor aquilo que é necessário ser dito. Agradecemos sua presença neste momento. Muito bem, conectados aqui frequencialmente com a presença de Arcanjo Miguel, eu gostaria de levá-los hoje, se possível, a um racional de conhecimento um pouco mais profundo a respeito deste momento histórico, deste momento que é a Páscoa. Eu não tinha intenção, de fato, de fazer nenhuma publicação, para este domingo, mas aí, inspirado por uma mensagem que chegou no nosso grupo lá do Casuá, pela mestra, eu li e passei a tarde, o dia, na verdade, refletindo, e agora no final da tarde do sábado, eu resolvi, intuitivamente, fui tocado para gravar isso. Para falar da Páscoa, eu gostaria que nós buscássemos um pouco da história não contada. Sim, nós vamos falar de Lemúria, nós vamos falar de Atlântida, nós vamos falar destas civilizações que existiram no planeta Terra há milhões de anos. Ninguém consegue determinar uma data, ninguém consegue registrar uma data, mas principalmente de Atlântida. Atlântida, conforme vocês podem pesquisar aí em outros canais, históricos ou não, uma civilização pujante que, além do quesito espiritualidade, porque naquela época a humanidade tinha a sua combinação de DNA diferenciada em relação ao que nós temos hoje. A forma de comunicação telepática, a forma de contato com a espiritualidade superior era absolutamente transparente e clara, segundo os relatos que nós
que nós temos. Só que, por algum desvio da natureza humana, praticamente comum na nossa existência desde a da época de Lira, quando nós fomos criados, esta população de Atlantes começou a entrar em conflito. Criaram um sistema bélico muito pesado, muito forte, e literalmente implodiram a civilização naquele momento. A partir desta implosão, e aí são teorias que podem ser melhor esclarecidas, tem teorias que dizem que o fenômeno veio de fora, e então não foi implodido e sim explodido, mas também existe essa teoria da implosão, ou seja, o uso das próprias ferramentas ou das próprias bombas que foram criadas aqui no plano da Terra que acabaram detonando e afundando a Atlântida. Só que Atlântida era uma civilização para permanecer na Terra. Era um experimento para a permanência do conhecimento de Deus no plano da Terra. E como houve esta confusão e eles se perderam no meio do caminho, haja ego, haja tomada de decisões equivocadas, haja desavença, haja vontade de poder exacerbado, de manter o poder, de chegar ao poder e manter as células que se autocombinavam para gerar uma destruição da própria civilização. Com isso, alguns, milhares talvez, de Atlantes, já sabendo desta implosão, deste evento que iria acontecer, migraram, saíram de Atlântida antes que o evento se consumasse, e alguns até carregados por alguns deuses, vamos assim dizer, e se dirigiram para as terras mais altas que naquele momento ainda não sofreriam nenhum tipo de alagamento. Boa parte desse grupo foi para o México, que é o México hoje, o Peru, enfim, em Teotihuacan, lá criando as pirâmides, todo aquele processo. Era para permanecer ali, segundo alguns estudos, mas também ali ficamos com problemas de novo de poder exacerbado, enfim, os humanos ainda não tinham se estabilizado emocionalmente e a civilização não conseguiu se manter. E outra parte foi para aquilo que é o Egito hoje. Naturalmente não o Egito nessa constituição que está. O Egito, quando os Atlantes lá chegaram, ele inicialmente não recebeu o nome de Egito, mas depois ele acabou recebendo. E há uma certa divisão, porque quem conta a história, normalmente, são os vencedores. E os vencedores dão a interpretação que eles querem e que lhes favoreçam, naturalmente. Quando esse povo Atlante chegou ao Egito, eles começaram a constituir. E inicialmente o Egito era considerada a terra do acolhimento. Foi a grande civilização, extraordinária civilização, que acolhia a todos os povos. É certo que no Egito haviam escravos, sim, assim como praticamente em todos os países daquela época. Muitos países defendiam, inclusive, que a escravidão era um processo normal e que haviam homens e mulheres que nasciam para serem escravos. Não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, mas existiam esses processos. Mas a terra do Egito, era a terra do acolhimento. Era a terra procurada por todos aqueles que queriam, de alguma maneira, ser acolhidos, recebidos, mantidos e sustentados, vamos assim dizer, nas suas necessidades primordiais. Com o passar dos anos, e o nome, depois que se estabeleceu o nome Egito, o seu significado, o simbolismo um pouco mais oculto, ele é o templo de Ptah. E Ptah é o Criador. Na tradição egípcia, o nome Ptah ele vem da criação. É um dos deuses ou é o próprio Criador. É a denominação que se dá ao próprio Criador. Então, é o templo de Ptah.
E era a terra, literalmente a terra do acolhimento. A terra onde todos os povos poderiam ser mantidos através do rio Nilo, ao longo do rio Nilo, não importa se era no Egito Baixo ou no Egito Alto, não importa, mas era a terra do acolhimento mesmo. E todas as populações que lá chegavam eram acolhidas, recebidas. Se não vieram para guerrear, elas eram acolhidas e recebidas. E, naturalmente, por ser uma nação criada a partir dos conhecimentos atlantes, mistérios, todo o conhecimento existencial da humanidade, daqui e de fora, estava lá. Assim como foi para a Suméria, assim como foi para outras nações. Mas todo o conhecimento histórico registrado sobre os deuses, a origem dos deuses, sobre os deuses que estão abaixo do Criador, e eles reconheciam um Deus maior, como Ra, que era o próprio Deus solar, e que depois virou Ra-Horus, né? Mas como Ra, que era um Deus solar poderosíssimo. Enfim, Deus, depois do evento de Atlântida, ele começou a preparar a humanidade novamente para o seu processo de ascensão. E ele precisava escolher povos. Naturalmente, o povo egípcio já era um povo escolhido, porque ele já vinha desta origem atlante, e a partir desta origem atlante, ele seguia o seu fluxo natural dentro da história da escolha de Deus. Porém, como tudo começou a se desvirtuar no Egito, a guerra de poderes dos faraós, os faraós se colocando na condição como se fossem deuses e recebendo a atenção de Deus, como se fosse Deus aqui na Terra, Deus, o Criador, redirecionou este cetro do poder para outra nação que estava começando a tomar forma no deserto. Não é por acaso que já da Atlântida, a Atlântida já conhecia o princípio dos 12 chakras. Os 7 naturais que nós temos mais comuns e os 12 e o complemento que está acima da nossa coroa. Eles já tinham esse conhecimento e já traziam esse conhecimento para o Egito. Isso é o princípio básico do poder da criação, que são os 12 níveis de ascensão que nós podemos ter nesta etapa de vivência que nós podemos vivenciar. Bom, com a ida com a chegada do povo hebreu, e veja, Deus escolhe o povo de Israel antes de ele se chamar Israel. Jacó, ele recebe o nome de Israel quando ele tem uma peleja segundo o que está na Bíblia, com Miguel ou com Deus, porque Jacó é aquele que brigou com Deus. E a partir daquele momento, ferido na perna que foi, ele recebe o nome de Israel. E a partir daí, Deus faz uma promessa a este Israel, que a partir dele, a nação israelita se multiplicaria pelo mundo. Mas o princípio fundamental desta criação se baseava nas 12 tribos de Judá, nas 12 tribos de Israel. São 12 filhos de Israel. E vejam que importante que é isso. Esses 12 filhos estão no deserto no momento exato em que a fome chega em Israel. Neste deserto, onde todo mundo... E o Egito já se preparava neste momento, através de José, um israelita, para receber esse momento de fartura e depois de falta de alimentos, de uma maneira muito generalizada. Tanto é verdade que o Egito é a terra do acolhimento, que todas as nações circundantes iam ao Egito, sabendo que o Egito ainda tinha mantimentos, ia ao Egito para receber alimentos. E o povo de Israel, através de José, que administrava todo este processo, 430 anos mais ou menos, antes do advento da libertação do Êxodo,
que é a partir dali que começa a ser contada a Bíblia, né? Mas antes dessa, começa a ser escrita a Bíblia por Moisés. José, então, traz as 12 tribos, e as 12 tribos, os 12 irmãos, né, 11 irmãos, 12 com ele, se casam-se todos eles e procriam dentro do Egito, e viram uma nação dentro do Egito. Passados 400 anos, naturalmente, esta nação ficou gigantesca ali dentro. Por quê? Bem alimentados, estavam bem posicionados, tinha a referência do próprio substituto do faraó, que era José, e o Egito começa a perder o comando das nações a partir daquele momento. E migra o cetro de Deus para o povo de Israel. A libertação, que é comemorada pelos judeus justamente, inclusive, é feita a partir de um momento, a partir de um holocausto. Da mesma forma, vejam só, da mesma forma que houve um holocausto com o nascimento de Moisés, com a morte das crianças, até 2, 3 anos de idade, não me recordo completamente agora, houve outro holocausto, entre aspas, ou 1000 aspas, para compensar o que houve antes, mas um holocausto de primogênitos egípcios. E o cetro, neste momento, migra para o povo de Israel. Migrando o cetro do poder de Deus para o povo de Israel, é necessário que eles criem o tabernáculo, o famoso tabernáculo, o poder do tabernáculo, ele era um instrumento poderoso. E depois que o Egito recebe esta libertação, neste momento cria-se o Pessach, ou a Páscoa. E a terra que era anteriormente a terra do acolhimento, vira a terra, literalmente uma terra em extinção, porque a partir dali, Ramsés II, enfim, todos os demais faraós, levaram o Egito à queda completa. Tanto que em 30 a.C., Roma conquista o Egito definitivamente, sentenciando o Egito ao seu fim. Final. Acabou. E neste meio tempo, naturalmente, depois da saída do povo de Israel, os hebreus, para o Egito, eles peregrinaram durante mais de 40 anos no deserto. Ali permaneceram as 12 tribos. Veja, 12 chacras da Atlântida com conhecimento, 12 chacras. Depois, as 12 tribos de Israel. E passado o período de anunciação do Messias, quando chega Jesus Cristo, dentro do seu ministério de 3 anos, ele, na Páscoa judaica, enfim, ele já havia eleito naquele momento os 12 apóstolos. O Egito tinha também os seus 12 deuses primordiais. Não por acaso, Jesus escolhe 12 apóstolos. E no exercício da Páscoa cristã, que é o momento de mudança efetiva de uma consciência que a humanidade poderia ter escolhido, ela poderia ter escolhido dar um salto de consciência profundo e sair sim de uma consciência de escravidão, uma consciência escrava, para uma consciência liberta, uma consciência de liberdade. A humanidade poderia ter feito isso. E não podemos, sob hipótese alguma, responsabilizar qualquer povo. Não é possível, porque foi uma escolha da humanidade naquele momento, com aquilo que ela conseguia, com aquilo que ela era capaz. O cristianismo floresce, surge a cristandade, então o cetro do poder sai de Israel de novo. Tanto é verdade que a Arca da Aliança desaparece, o maná que era servido, o alimento de Deus que era servido, deixa de ser servido.
a Arca da Aliança desaparece, o poder desta arca some e o cetro do poder passa para a cristandade. Só que, mais rápido do que se imagina, a cristandade perde a sua capacidade de conduzir o povo, a população. E aí migramos novamente o poder para nações. Quando a cristandade era o sinônimo de Europa. Então era toda a Europa, naquela época, que era detentora, vamos assim dizer, daquele poder. A França recebeu um quinhão deste poder por um determinado período, mas também não soube mantê-lo. A própria Inglaterra também não soube mantê-lo. E, com o passar dos anos, o olhar do Criador voltou-se para a América. Inicialmente, para os Estados Unidos da América, cuja nação potente e pujante estava praticamente iniciando o seu império no mundo. Passado algum tempo, desvirtuou-se da mesma maneira, mas ainda mantém essa estrutura, porque tem uma espiritualidade muito grande nos Estados Unidos, mas veio e começou a ser compartilhada com outros povos, assim como acontece com o Brasil hoje, de uma maneira intensa. Se você observar a Europa hoje ela está restrita a um movimento de descrença, um ceticismo baseado em Descartes e nos demais, muito forte. Neste meio tempo, enquanto aqui no Ocidente acontecia tudo isso, nós tínhamos lá na Índia e na China também acontecendo movimentos bastante importantes a respeito de libertação de consciência pelo Criador, através de Brahma, de Vishnu, através de Krishna, através de toda a orientação que nos foi passada do despertar de Buda, ou de Sakyamuni, ou de Siddhartha. Começa todo um movimento paralelo e Deus vai iluminando a humanidade com os seus saberes mais profundos para que ela possa, neste tempo atual, retomar a capacidade de se conectar novamente ao Criador e possa definitivamente dar o seu salto de consciência e se libertar. Para mim, se eu pudesse fazer um resumo de consciência, eu diria de verdade que, e aí constatando e confirmando aquilo que eu recebi na mensagem no grupo do Casuar, que realmente nós estamos num momento, e a coincidência do Pessah ser no mesmo dia da Páscoa cristã, tem outro movimento, dia 12 agora nós tivemos alinhamento planetário, enfim, há uma conjunção de fatores que quase suplica, vamos assim dizer, para que a humanidade desperte de fato, para que nós possamos despertar de fato, para que nós possamos verdadeiramente nos conectar com os princípios e valores fundamentais e essenciais da existência humana. A compaixão, neste dia e em todos os demais, ela precisa acontecer de uma maneira pródiga, de uma maneira ativa, de uma maneira verdadeira. Que nós possamos fazer um exame de consciência diariamente e, neste exame de consciência, saber que, de fato, nós temos um poder interno de ação e resolução saindo daquela condição de vítima, de vitimismo, de domínio exercido pelo outro sobre nós e de nós sobre o outro, viciosa. Quantos de nós ainda escravizam pessoas através de suas consciências? Quantos se permitem serem escravizados através das suas consciências ou das consciências alheias? Nós olhamos para o Egito de hoje. O Egito de hoje não é absolutamente nada do que foi o Egito antigo, ou antes do antigo. A terra do acolhimento, que foi o Egito, a nação que nasceu para conduzir, hoje é conduzida. Isto é um grande exemplo do poder do Criador, como Deus ele vai, através dos tempos, redirecionando sua vibração e sua energia para encontrar os povos e as pessoas que conseguem transmitir a sua mensagem. E hoje, o povo escolhido
sou eu, é você. Todas as pessoas do mundo que se dispõem a fazer uma conexão profunda com o Criador, com os nossos amigos estelares, os alienígenas. Daqui a pouco as naves estarão chegando aí. Mas ele escolhe. Você é o povo escolhido hoje. Eu sou o povo escolhido. E nós temos a responsabilidade, com zero julgamento, sobre a questão de ascensão e evolução do nosso amigo que está do nosso lado, enfim, de uma pessoa que está do outro lado, mas sem a necessidade de oprimir o outro que está do nosso lado, de escravizar o outro do nosso lado com a minha opinião ou com a opinião de qualquer um para dizer que aquela opinião que eu estou dando é verdade. Não, cada um tem o seu tempo de descoberta. Ah, mas a Terra já está na quinta dimensão, já é 5D, então aqueles que não ascensionarem vão ficar por aí. O que eu escolho fazer? Quem sou eu para julgar o outro que está ali? Que está lá? Quem sou eu? Como é que eu posso dizer que o outro está certo ou que está errado e que eu estou certo e o outro está errado? Não temos essa condição. Amorosamente, não temos essa condição. Então que este dia de Páscoa, este domingo de Páscoa, seja um domingo para você de elevada consciência. Que seja para mim um domingo de exame da minha própria consciência. Será que eu estou vivendo numa consciência escrava ou numa consciência liberta? Será que eu estou permitindo que o outro, de alguma maneira, ainda domine e administre a minha forma de pensar e a minha forma de ser, quando, na verdade, eu deveria me mirar nos exemplos? Eu posso olhar para Moisés e me mirar nos exemplos dele. Eu posso buscar nos conhecimentos de Hermes Trismegisto, o 3 vezes nascido, e me mirar nos conhecimentos dele. Eu posso me mirar nos conhecimentos de Jesus, nas verdades que Jesus nos trouxe, ou de Siddhartha Gautama, ou daquilo que está no Bhagavad Gita, por exemplo, através de Krishna, através dos Upanishads. Mas que seja uma Páscoa de conscientização. Que seja uma Páscoa que eu faça um exame e analise clara e profundamente aquilo que eu faço da minha vida, aquilo que eu faço na minha vida na relação com os outros. Quantos vícios eu ainda tenho? Passei uma vida inteira fazendo determinada coisa e depois da noite para o dia quero fazer uma mudança. Vamos refletir. Avancei demais no vídeo, mas vamos fazer essa reflexão, que você tenha uma Páscoa maravilhosa, que a luz do Cristo, através do seu simbolismo, porque ele ressurgiu, e depois mandou o Espírito Santo para tocar os nossos corações verdadeiros, que o Espírito Santo dele, de Deus, habite a nossa alma, a sua alma profundamente, e que você tenha um dia amoroso com todos os seus, cheio de vitórias, cheio de sabores. Mais uma última conexão de gratidão que eu acabei não falando. O canal atingiu 100 mil seguidores, né? E essa semana, a semana passada, na verdade, chegou a plaqueta, está aqui. Eu quero agradecer profundamente para vocês. Esta plaquinha linda, é bacana, é bem gostoso, mas o mais importante não é a placa, o mais importante é saber que você, de alguma maneira, está sendo beneficiado com estes vídeos. Até deixe os seus comentários, né? De repente, para saber se você está sendo beneficiado, se está contribuindo com você essa modalidade. Tá bom? Paz e bem, e hoje profundamente, né? Como todos os dias, apele para que Arcanjo Miguel esteja à sua frente, com um raio de luz, com um raio iluminado, ampliando o teu caminho de consciência, abrindo espaço nesta penumbra que muitas vezes nós nos autocolocamos, e que ele também possa criar um escudo iluminado atrás de você, protegendo você das intempéries e das situações que não são previstas.
que à tua direita ele possa lhe trazer conhecimento, a sabedoria necessária, o aprofundamento do teu ser, e à tua esquerda que ele possa trazer o sentimento, a emoção mais nobre, a compaixão mais profunda. Que acima de você ele amplie a sua conexão com o Criador, que possa expandir através do 8º, do 9º e do 10º chakra, e do 12º até o 12º, e que abaixo de você ele confirme a tua presença no plano da Terra, mantendo toda a prosperidade necessária para mim, para você e para todos aqueles que se conectarem com a vibração do arcanjo. E principalmente, que ele habite o seu coração e que faça e contribua para que a sua reforma íntima seja feita da maneira mais saudável, da maneira mais ativa, da maneira mais iluminada que você possa ter. Gratidão profunda. Arcanjo Miguel, As 7 Virtudes, o livro, em breve estará chegando. Já fizemos a capa hoje e daqui a alguns dias estará no site, eu vou avisar vocês por aqui. Forte abraço, paz profunda, namastê.